Amém. Pai do Senhor, irmãos, então vamos dar início a mais uma transmissão, que Deus possa nos abençoar e fazer com que estejamos dentro da vontade do Espírito Santo. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus eterno, que a Tua palavra seja sempre luz para o nosso caminho, que nós possamos navegar nela, ser guiado por ela e pelo Teu Espírito, para que sejamos um contigo, que a nossa mente esteja conectada à Tua mente, que possamos falar aquilo que o Espírito coloca em nossos corações, que Ele fale através do homem, para a Tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Estou em rocha firme, que é minha fé em Deus. Não me abalo em provas, pois nele esperarei. Estou certo que suas promessas nunca falham. E enquanto eu viver, ele é fiel, paciente, Deus gentil, não tem inveja, não tem orgulho. Seus pensamentos são tão grandes, seus caminhos vão além. Estou bem certo disso, meu Deus é amor. Respiro o mesmo vento que estendeu os céus. Eu nele esperarei até depois de morto estar. A noite chama auxílios para os proteger. Por gerações o amor permanece. Paciente, Deus gentil, não tem inveja, não tem orgulho. Seus pensamentos são tão grandes, seus caminhos vão além. Estou bem certo disso, meu Deus é amor. Deus Elohim, o Deus Criador, Rei dos exércitos, Rei dos céus. Grande é o seu favor, seu reino excede todo poder. Toda a vida aqui brilhante, mais que o sol, é o amor que Ele tem por mim. É o poderoso Deus Elohim, o Deus Criador, Rei dos exércitos, Rei dos céus. Grande é o seu favor, seu reino excede todo poder. Toda a vida aqui brilhante, mais que o sol, é o amor que Ele tem por mim.
são tão grandes, seus caminhos vão além. Estou bem certo disso, meu Deus é amor. Nasce o dia navegando pelo alto mar. Vento sopra contra a costa que quer aportar. Medo cobre os meus olhos, perco a direção. Braços falhos remam fracos sem coordenação. Mas não posso desistir. Ao meu lado existe um Deus, dando forças pra chegar no destino que é o céu, pois só em ti conseguirei seguir. O vento irá soprar em direção do lar, e se eu cair no mar, eu não irei temer. Tudo vai se acalmar com tua voz em meu coração, em meu coração. Nesse barco tão pequeno encontro salvação. Um ser frágil se faz forte ao segurar tuas mãos. Não desisto, pois tua vida me faz renascer, e a jornada se faz plena estando com você. Não há como duvidar que ao meu lado existe um Deus, dando forças pra chegar no destino que é o céu, pois só em ti conseguirei seguir. O vento irá soprar em direção do lar, e se eu cair no mar, eu não irei temer. Tudo vai se acalmar com tua voz em meu coração, em meu coração, em meu coração,
Então vamos meditar um pouco aqui, irmãos, na palavra. Eu gosto sempre de pensar, irmãos, que Deus, Ele nesses últimos dias, né, Ele tem falado mais, assim, assiduamente, né? Ele tem falado de uma forma até, eu diria que assustadora, né, as revelações que Deus tem nos dado. Coisas que a gente tem que rever os nossos conceitos por completo. Coisas que você jamais imaginava Deus está nos mostrando hoje. E são coisas que profundas, né? Coisas que realmente abalam. Então eu queria meditar com os irmãos aqui para nós dar início a uma referência que está lá em Judas, no livro de Judas, antes de Apocalipse ali, capítulo 1, versículo 9. Na verdade tem só um capítulo, né, esse livro. Diz assim, ó: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, né, estava disputando o corpo de Moisés, né, ali com o diabo. A Bíblia está falando aqui. Que corpo é esse, irmãos? Né? O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Moisés nada tem a ver com o corpo físico dele. É o corpo da lei, aqueles que viveram, né, pautados na lei, que tiveram as suas vidas regidas pela lei. Então esses, o inimigo pediu direito sobre eles. Por isso que, categoricamente, irmãos, nós não temos medo de errar. O ministério da morte é a lei, né? Como está escrito lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Não precisa, né, nem ler, não. Fala que o ministério, a lei é o ministério da morte. Por quê, irmãos? Né? Depois nós vamos ver aqui para frente uma referência também de Paulo falando através do Espírito Santo, né, sobre a lei. É uma coisa que muito intrigante, que ela é boa, mas ela veio para condenar. Ela é boa, mas ela leva o homem à morte. Então quem compilou a lei, irmãos, não foi Moisés. Ela foi dada por Moisés, mas o próprio Lúcifer compilou a lei. Ele é o mentor da lei. Às vezes, irmãos, né, as palavras elas são tão assustadoras, né, para nós, que eu fico imaginando quando Jesus Cristo viveu aquele conflito, né, da lei com a graça. Que quando ele começava a falar mesmo das coisas profundas da graça, as pessoas começavam a falar: nossa, duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? Né, porque ele falava, né, categoricamente sobre as coisas espirituais. E as coisas espirituais, irmãos, elas se opõem, né, literalmente às coisas naturais. Então é um contraste, muito grande das coisas espirituais com as coisas naturais, as coisas físicas. Na verdade, irmãos, né, quando nós morremos a primeira morte, que aconteceu lá no paraíso, quando Deus nos expulsou do céu em Adão, ali a Bíblia fala que nós sofremos o dano da primeira morte. Esse corpo físico aqui significa morte. Porque, irmãos, né, as coisas espirituais elas são eternas. Quando há uma coisa física, uma transformação física, tudo que é pela lei da física, né, tudo que é palpável, se degenera com o tempo, morre, acaba. E as coisas espirituais não, elas são eternas. As coisas espirituais, irmãos, elas são mais importantes, elas são mais poderosas. Não dá para comparar, por isso que Paulo falou, não dá para comparar o que Deus tem preparado para nós com essa vida aqui física, com essa vida natural. A vida natural, irmãos, ela significa morte. Tudo aqui morre. Vejam que tudo aqui acaba
com o tempo, né, vai se degenerando as coisas. Até, irmãos, né, coisas que a gente pensa assim, olha, isso nunca vai acabar. Acaba. Né, vejam, né, fontes do rio Tietê, por exemplo, né, as pessoas acabaram com o rio, mataram o rio. Né, coisas que magníficas, que você olha assim e fala, não, isso aqui nunca acaba. Né, então, tudo que é físico não é eterno. Vai acabar. Vai, né? Amém? Então, esse corpo aqui, irmãos, né, que Lúcifer pediu direito, requereu, é aqueles que viveram pautados na lei. Por isso que Jesus Cristo teve que vir e viver a lei para requerer esse direito que Lúcifer havia ganhado. Né? Porque a lei foi compilada por ele. Esse é o ministério da morte, da condenação. Então, todos que viveram por ele, pela lei, por isso que Paulo disse, olha, pela lei ninguém foi salvo. Absolutamente ninguém foi salvo pela lei. Então, meus amados, né, o ministério da condenação da lei dada por Moisés foi Lúcifer que compilou. Ele é o próprio Deus dessa terra. Então, quando Deus, irmãos, nos jogou aqui na terra, esse corpo físico aqui que a gente nasce, por isso que a ciência fala que a gente já nasce morrendo. Porque quando você nasce, né, as células já começam a morrer. Embora, né, elas se renovem, mas você já começa a morrer. Então, esse corpo físico significa morte. A vida verdadeira, irmãos, a vida eterna, ela foi dada para nós numa segunda chance através de Jesus Cristo. Amém? E aqueles que creem, diz a Bíblia, não sofrerão o dano da segunda morte, que será, né, a separação definitiva de Deus. Amém, amados? Então esse corpo aqui não é o corpo de Moisés físico, é o corpo da lei, é as pessoas que viveram mediante a lei. Amém? Tem uma outra referência aqui, irmãos, né? Nós vamos destrinchar aqui no decorrer do período. Romanos, capítulo 7, versículo 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O versículo 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O que ele quis dizer? Parece complexo, né, irmão, isso aqui? Mas não, o que Paulo quis dizer aqui foi uma coisa simples. Ele quis dizer, a lei está falando lá, olha, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não roubarás. É boa, é justa, é legal. Mas ela me condena porque eu não consigo fazer essas coisas. Ela me condena, a lei, ela me condena literalmente. Porque, irmãos, nós já nascemos com pecado dentro de nós. Essa natureza adâmica, ela já veio caída. Então nós, né, por essa lei, somos condenados à morte eterna. Então, o que parecia bom, o que parecia bem, justo, agradável, veio para nos condenar, veio para nos matar. Essa é a lei. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Porque, irmãos, né, teoricamente, às vezes eu não quero fazer a coisa errada. Mas eu consisto com a lei, então, que a lei está falando, não faça aquela coisa errada. Ele está falando, aqui por dentro, eu entendo que eu não posso fazer a coisa errada, então eu consisto com a lei. Mas eu não consigo porque o pecado está na minha carne. É isso que Paulo está falando aqui. Ó. O que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. 17. Ó, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então esse pecado, irmãos, ele já vem na nossa natureza. Ele habita em nós. Então ele nos leva mesmo ao pecado. Porém, irmãos, né? Paulo estava falando isso daqueles que ainda não tinham, né, o conhecimento da lei do Espírito.
da lei de Jesus Cristo para cá. Né? Essa era o ministério da morte mesmo. Veio para nos condenar. Né? Você não quer, mas você acaba fazendo por quê? A tua natureza pede isso. Tá? O homem interior entende que você não pode fazer, mas você não consegue. Você vai acabar fazendo. Quantas vezes, irmãos, né? Nós fizemos isso? Mesmo vivendo na lei, na igreja, né? A gente prega uma coisa e vive outra, camufla, né? Então a lei, irmãos, né? Literalmente, a lei não é de Deus. Ela veio para condenar o homem. Ela veio para levar o homem para longe de Deus, para o dano da segunda morte. Né? Aí veio Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele aniquilou, né, a lei, porque ele pagou, ele viveu a lei para que nós não precisássemos viver. Amém? Aí, irmãos, né, eu gostaria de ler com os irmãos essa última parte aqui do versículo, né, que Paulo fala assim, ó, o 24 e o 25, de Romanos 7 ainda, ele fala assim, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, irmãos, né, Paulo, ele reconheceu que esse corpo aqui significa morte mesmo. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? Porque isso aqui é morte. Né? Pende para o pecado, né? A tendência dela. Ele fala que, olha, miserável homem que sou, quem me livrará? Né? Me livrará do... Tem outro versículo aqui, irmãos, né? No versículo 18 que ele fala, ó, em mim não habita bem algum. Olha, porque eu sei que em mim e na minha carne não habita bem algum. A carne, irmãos, não tem bem algum. É no espírito, é a vida espiritual. A vida espiritual se contrapõe, ela é o oposto da vida. A vida natural é o oposto da vida espiritual. Tem gente que fala assim, a vida espiritual é o reflexo da natural. Não, ela se opõe mesmo. Uma é contra a outra. Nós vamos ver isso aqui já já. O último versículo aqui, ó, dessa linha aqui de pensamento, fala assim, ó, 7:25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ou seja, ele não chegou a lugar nenhum, irmãos, a lei. Quando você entra com a lei do Espírito, sim, você aniquila toda a lei da tua vida. Você aniquila toda a condenação, toda a obrigação. O Espírito, voluntariamente, né, que habita em você, é que te guia em toda a verdade, em todo sentimento bom, né, em todo fruto que vem de Deus. Amém? É isso. Agora vamos ver outra referência, que está lá em Gálatas 5:17. É literalmente isso que eu estou falando, irmãos. A carne se contrapõe, né, é o oposto do Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, irmãos, né, toda vez que você faz a vontade da carne, você está se contrapondo à vontade do Espírito. E isso, irmãos, não é só, né, a gente já pensa logo em desejo sexual, comida. Não, a carne é fofoca, você se envolver com politicagem, com tanta coisa, né, que o mundo está aí, né, oferecendo. Você assistir essas mídias que estão aí corrompendo toda a humanidade, né, manipulando as informações. Isso é a vontade da carne. Tá? Tantas outras coisas, irmãos, distorcida, a mentira, que está aí, né, com mais força agora nesses últimos dias. O dinheiro, tudo isso é desejo da carne, é vontade da carne, que se contrapõe à vontade do Espírito, às coisas espirituais. É isso que a Bíblia está falando aqui, irmãos. Né? Mas olha só o versículo seguinte. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Da lei de quê? Da carne, do pecado. Por isso a importância, irmãos, nós estamos sempre batendo nessa tecla aqui. O Espírito Santo, ele tem que estar em nós. Né? Ele tem que guiar os nossos movimentos,
a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo. Porque, irmãos, né, a lei da carne e do espírito foi subjugada em Jesus Cristo. Era isso que Paulo estava mostrando aqui, né, através dessas referências aqui. Que hoje a lei do espírito, ela prevalece, porque ela é mais forte. A lei do espírito, ela tem poder, irmãos, ela foi conquistada pelo próprio Jesus Cristo, para nos dar a liberdade de amar a Deus, sem nenhum impedimento da lei. Né? Jesus Cristo fala, olha, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, encontrará passagem, entrará e sairá. Ou seja, né, em Cristo você é livre, você tem liberdade. A lei não, ela te condena, ela te obriga. Você faz as coisas por obrigação, com medo, você tem medo. Não é por amor. É diferente, irmãos. Os conceitos são diferentes. Então, irmãos, né, Deus tem nos dado tantas coisas, né? E nesses últimos dias parece que as coisas estão ficando cada dia mais claras para nós. Parece que Deus tem se revelado de uma maneira mais surpreendente. É porque o Espírito, irmãos, né? Nesses últimos dias, a Bíblia fala que Ele vem nos falar através do Espírito Santo. Né? Primeiro foi através dos profetas, depois falou através do Filho. E hoje, nesses últimos dias, Ele tem nos falado através do Espírito. E nós temos recebido, irmãos, tanta bênção, né? Tanta informação celestial, tanta revelação de Deus, que às vezes eu fico, né, de boca aberta. Eu falo, meu Deus, quanta glória, né? Quanta coisa maravilhosa Deus tem nos dado nesses últimos dias que nós estamos vivendo. É coisa gloriosa, irmãos, né? Vale a pena a gente abrir mão das coisas dessa vida, das coisas desse mundo, das coisas naturais. Porque, irmãos, olha, toda vez que nós fazemos as nossas vontades naturais, de uma certa forma, a gente se opõe às coisas espirituais. As coisas espirituais, irmãos, né? Elas, na hierarquia, elas são muito mais importantes. Jesus Cristo sempre enfatizou isso. Olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o meu reino. Esqueçam das coisas aqui da terra. Esqueçam, não se preocupem com o que vestir, com o que comer. Não se preocupem com essas coisas. Porque Jesus, irmãos, ele sabia o que estava dizendo. Que o mais importante é as coisas espirituais. Ele não estava jogando palavras no ar. O mais importante é a vida espiritual. E toda vez que você faz algo, né, natural, em prioridade, você se contrapõe às coisas de Deus. Eu canso, meus irmãos, de ver isso. Às vezes a gente recebe, né, tanta proposta, tanto convite, na empresa, às vezes até dentro da sua própria casa, com a sua família, com o vizinho. E às vezes aquilo ali tira, né? Você sente que aquilo ali está se opondo àquilo que Deus tem falado no seu coração. Pelo menos eu sinto, irmãos, que aquilo ali está se opondo àquilo que Deus tem colocado no meu coração. E às vezes, irmãos, nós temos que, como o Takayama está sempre pregando aqui, nós temos que negar a nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz e negar as nossas vontades, os nossos desejos. Por isso que Jesus Cristo falou, né? Basta a cada dia o seu mal. Porque todos os dias, irmãos, nós recebemos propostas. Todos os dias, né, nós somos colocados a um desafio, a uma prova. E Deus, né, na sua bondade, no seu Espírito, Ele tem nos guiado, Ele tem nos abençoado, tem nos dado do melhor, irmãos. O alimento, né, que Ele tem nos colocado aqui a essa mesa tem sido um alimento bom, saudável, né, robusto, sem nenhuma invenção. Estava falando para o pastor Carlos, né, que esses dias eu fiquei, essa semana ainda, eu fiquei, né, assim, irmãos, né, de uma certa forma triste e de uma outra forma, né, eu fiquei alegre.
Eu estava conversando com um irmão lá, né, de um outro ministério, lá onde eu trabalho, e ele falou: irmão, você viu a reportagem, né, que passou essa semana aí, sobre uma baleia que foi cortada ao meio? Ela recebeu uma mordida ao meio, uma baleia de, acho que é 60 toneladas, ele falou. Ela recebeu uma mordida e foi cortada ao meio. Eu falei: não, irmão, não vi. Aí ele falou: pois é, irmãos, essa é a besta que está subindo do mar. Ela já cortou essa baleia. Eu falei: meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu fiquei triste, irmãos, porque esse é o evangelho que as pessoas, né, têm aprendido aí. E de uma certa forma eu fiquei alegre porque eu até tentei esclarecer ele. Eu falei: não, irmãos, essa passagem que está lá em Apocalipse, essa besta que vai se levantar do mar, mar na Bíblia significa o mundo. E a besta é um homem, né? É um grande líder político que vai se levantar. Não tem nada a ver com monstro, com Godzilla. Não, é um homem, né, poderoso na política que vai se levantar. Ele estava indo até, né, razoável. Ele estava falando: irmão, esse coronavírus aí é a primeira praga de Apocalipse. Vai vir mais 7 pior do que essa. Né? Não estava, né, tão fora, né? Mas aí depois, quando ele falou na hora de tirar um 10, ele veio com essa da besta que vai se levantar da terra, e já deu uma mordida numa baleia lá do mar. Deu uma mordida numa baleia e cortou a baleia no meio. Falei: meu Deus, santa ignorância. Mas, irmãos, né, a gente não condena, né? Porque as pessoas estão sendo enganadas, irmãos, né? Estão sendo enganadas. A teologia leva o homem a isso, né? O estudo de Deus, né? Porque ninguém estuda Deus, irmãos. O que nós temos recebido aqui, graças a Deus, nós temos recebido do Espírito. Tá? É muito diferente, irmãos, do conceito que nós tínhamos quando estava na visão da lei. A visão do Espírito, irmãos, ela é magnífica. Ela é abrangente. Ela te dá, nossa, tanto... Né, ela abre um leque espiritual que, nossa, ela abrange a graça de uma forma que você fica, né, assustado com tudo aquilo que Deus nos dá. Graças a Deus, irmãos, por isso, né? E aqui, irmãos, né, vou dar uma continuidade aqui no versículo 19, ele fala assim: ó, porque as obras da carne são manifestas, quais são a prostituição, impureza, lascívia, né? Aí ele dá uma lista aqui de coisas que é a obra da carne. Aí depois ele fala do fruto do Espírito, irmãos. Quando ele fala lá do fruto do Espírito, ele fala: olha, contra essas coisas não há lei. Por isso que nós devemos viver, irmãos, no Espírito. Porque o Espírito, ele é livre, é liberto. Né? Contra amor não há lei. Longanimidade, não há lei contra isso. Alegria, gozo, paz, né? Temperança, não há lei contra essas coisas. Você já viu falar: olha, fulano de tal está pregando contra o amor. Fulano de tal, talvez, né, involuntariamente a pessoa. Mas assim, né, se a pessoa tiver visão, ela jamais vai pregar contra o amor. Não há lei contra o amor. Não há lei contra a paz, né, contra a justiça, contra a longanimidade, né, bondade, fé, mansidão, temperança. Não há lei contra essas coisas. E nelas, irmãos, nós devemos viver. Amém? É o Espírito que nos dá essas coisas. É lindo, irmãos, poder viver isso. Agora, para encerrar, meus amados, Atos 1, 21. Eu vou dar um resumo aqui, irmãos, né? Depois a gente entra mais enfaticamente no texto. Depois que Judas morreu, os discípulos enxergaram lá uma passagem, né, nas Escrituras, que Judas teria que ser substituído por outro. Está escrito aqui nessa referência mesmo, aqui de Atos 1. Eu não vou ler tudo, né, para não tomar muito tempo. Mas está escrito bem aqui que Judas, né, Pedro falou: olha, Judas vai ter que ser substituído, porque lá em Salmos está escrito, né, que aquele que do campo de sangue, né, teria que ser substituído por outro. E eles entenderam isso. E eles pegaram duas pessoas, irmãos, né, Matias e Barsabás. Esses dois homens, irmãos, eles acompanharam Jesus Cristo em todo o seu ministério. Eles acompanharam desde do batismo de João, quando João batizou Jesus Cristo, até quando ele foi ao céu, foi tomado ao céu.
Está escrito aqui. Esses dois homens, Matias e Barsabás, acompanharam todo o ministério de Jesus Cristo. Então, irmãos, os apóstolos, né, pegaram esses dois homens e falaram, vamos fazer um sorteio aqui. Eles fizeram uma oração. Vamos fazer um sorteio aqui para ver qual que é aquele que Deus quer para substituir Judas. Né? Ou seja, irmãos, eles seguiram, né, ali no entendimento deles, né, dentro das Escrituras. Aí eles fizeram uma oração. Vamos lá, vamos pular um pouquinho, irmãos, no capítulo 1 de Atos, versículo 24. Diz assim, ó, e orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Versículo 25, ó, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Eles, irmãos, né, pegaram esses dois homens, né, Matias e Barsabás, né, creio eu lá que eles pegaram o nome dos dois, né, colocaram lá, sei lá, numa sacolinha e tiraram o nome. E deu lá o nome de Matias. Eles fizeram uma oração antes, né, pedindo para Deus mostrar. A intenção dos apóstolos, irmãos, foi das melhores possíveis. Eles pegaram dois homens de Deus mesmo, Matias e Barsabás. Mas eu creio, irmãos, que o escolhido de Deus não era dessa forma. Não era assim que Deus queria. Tanto é que lá na frente ele escolheu Paulo. Se você for ler a sequência aqui, irmãos, né, eles ainda não tinham recebido o Espírito. Na sua totalidade, lá de Atos 2. Eles não tinham recebido. Por isso que eles fizeram esse tipo de escolha, esse tipo de sorteio. Mas na verdade, irmãos, né, Deus já havia escolhido Paulo lá na frente. Né? Deus não queria aqueles dois homens ali. Aí o que ele fez, irmãos? Escolheu um louco, assassino. Paulo matava os cristãos. A Bíblia fala que ele apedrejava até a morte. Ele encerrava eles na prisão. Eles açoitavam, né, os discípulos, as pessoas de Deus. E Deus foi lá e chamou Paulo, irmãos. Né? E aquele homem, irmãos, né, ele foi tão usado por Deus, de uma maneira tão surpreendente. Matias, irmãos, que foi o homem escolhido, você não vê nenhum relato. Ele pode até ter feito coisas, né? Mas a Bíblia não relata nada que Matias fez. Mas a Bíblia, enfaticamente, né, ela fala do ministério de Paulo, que foi o escolhido, né, espiritualmente, não foi nem fisicamente, porque Jesus Cristo não estava mais na terra. Paulo foi escolhido espiritualmente, irmãos. Né? E Deus o tomou até o céu. E a maioria dos irmãos já conhece a história. Né? E nós estamos, até os dias atuais, irmãos, estamos sendo tão abençoados com o Evangelho de Paulo, o Evangelho da graça. Jesus Cristo trouxe a verdade e a graça, mas Paulo destrinchou, irmãos, né? Ele trouxe isso a nós de uma maneira mais clara, né? Mais, né, que a gente entende pelo Espírito. Pelo Espírito. É isso que falta, irmãos, nas igrejas hoje. Pelo Espírito. Por que as igrejas hoje, irmãos, estão todas perdidas? Perdoe, irmãos, nós não queremos ser melhor do que ninguém. Não achamos que a nossa igreja está acima de nenhuma. Mas a maioria das igrejas evangélicas hoje, irmãos, estão perdidas. Não têm a direção do Espírito. Elas, né, vivem na teoria da relatividade, do dinheiro, né, das coisas da teologia, da política. E isso, irmãos, né, nossa, está acabando com as igrejas. Os crentes tudo problemático, pessoas todas enfermas, espiritualmente falando. E dá dó, irmãos, né? Você conversar com as pessoas por aí, vendo o entendimento tão enganoso, né? Não é nem que o nosso ensino é melhor do que ninguém, mas o Espírito Santo tem nos dado a revelação verdadeira, da palavra verdadeira. Se sois guiados pelo Espírito, né? Não estáis debaixo da lei, como disse a palavra aqui.
E quem é guiado pelo Espírito, irmãos? A Bíblia, Jesus Cristo disse isso, né? Ele é como o vento. Ninguém, né, vê de onde ele vem nem de onde ele vai. Ele é guiado pelo Espírito. É como o vento. Deus leva, né? Deus guia o homem pela sua palavra, pela sua bondade, pela presença dele nas nossas vidas. E isso, irmãos, né, tem sido, olha, a melhor coisa que eu já recebi por esses últimos dias. Eu estou revendo os meus conceitos, irmãos, até os dias atuais. Né? Toda vez que o nosso pastor traz uma pregação, o pastor Takayama aqui, o pastor Carlos, o Mateus, né, e os irmãos, né, que têm sido usados aí nos louvores, nossa, tem sido uma bênção maravilhosa, irmãos. A gente sente saudade do culto presencial? Sente. Mas, irmãos, olha, eu creio que Deus ele tem preenchido espiritualmente essa lacuna, né? Às vezes os irmãos ficam, nossa, que saudade, que falta. Realmente, faz falta. Mas eu creio que Deus tem preenchido essa lacuna aqui com a sua palavra, né? Nas quarta-feira, na sexta, no sábado, no domingo. Toda vez que Deus nos dá uma palavra, né? Ele nos preenche. Então não deixe de assistir, meus amados, os cultos. Priorize, não troque esse momento, né, por nada. Eu gosto de ser chato com isso lá em casa. Eu falo, não, é hora do culto, é hora do culto. Vamos parar tudo. Né? Deixa as panelas para lá, esquece celular, esquece televisão, né? Esquece tudo. Vamos, né, ouvir, vamos nos alimentar da palavra aqui. Tão escassa nesses últimos dias. E tem sido uma bênção, irmãos, né? Deus tem nos abençoado através da sua palavra, do seu Espírito. É como o pastor Carlos falou aqui no último culto, né? A paciência nos leva a ter esse entendimento. E o Espírito Santo vai cuidando de cada um, que é a igreja, nos seus lares mesmo, nos seus trabalhos. Ele está cuidando, é ele que é o dono da igreja, né? Ele é o cabeça, irmãos, da igreja. Somos apenas corpo. Amém? Não enxergamos, não ouvimos, não falamos, somos corpo dele. E isso tem sido uma maior bênção que temos recebido aqui. Amém, amados? Deus te abençoe e que essa palavra possa frutificar em nossos corações, como o Espírito já tem feito aqui. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai eterno, nós te damos graça, porque o teu Espírito tem falado, nos alimentado, nos dado palavras da verdade, Pai. Palavras do Espírito. O reino celestial está sendo posto. A preparação da igreja está sendo feita pelo teu Espírito, através dos teus ensinamentos, para o grande encontro, para a grande festividade, que será você conosco, Pai, reinando aqui, para a tua glória. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja com toda a igreja. Todos digam amém. Amém.